Bom, pessoal, vamos para mais uma aula de farmacologia, hoje com o tema cálculo de gotejamento, dia 8 de junho de 2020. Então hoje nós vamos aprender como a gente calcula o tempo em que a gente vai fazer o soro correr no paciente. Tá? Isso aí a gente faz quando a gente administra soro glicosado, Ringer lactato ou medicamentos que vão ser diluídos e feitos através da bureta. Tá? Vocês já devem ter visto esse tipo de administração de medicamentos na parte de fundamentos de enfermagem, lá com a professora Karen. Tá? Mas ao longo da aula aqui eu mostro para vocês o que é uma bureta e como isso funciona. Tá? Aqui vai ter que ser feita a punção venosa e você vai utilizar o equipo e a bolsa de soro. E muitas vezes o médico, quando ele prescrever o soro, ele vai dizer a quantidade do soro e ele vai dizer também em quanto tempo esse soro aqui tem que correr. Então, para você fazer com que esse soro corra no tempo determinado pelo médico, você vai ter que fazer um cálculo e saber quantas gotas vão ter que cair por minuto aqui no equipo. Tá? E para isso tem uma válvula que você regula a velocidade dessas gotas. Então, sem mais delongas, vamos à aula de hoje. Primeiro de tudo, pessoal, vocês têm que gravar, decorar essas fórmulas aqui, tá? Que é a fórmula para calcular as gotas e a fórmula para calcular as microgotas. As gotas a gente calcula quando a gente vai infundir uma bolsa de soro, tá? E as microgotas elas são feitas através da bureta, que é parecido com uma bolsa de soro. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Então, qual é a fórmula? Gotas por minuto é igual a volume sobre tempo vezes 3. Gotas por minuto é igual a volume sobre tempo vezes 3. O volume sempre em ml, cuidado se o problema te der em litro. E o tempo sempre em hora, cuidado se o problema te der em minuto. Nas microgotas é a mesma coisa, só que embaixo não tem o 3. Tá? Microgotas por minuto é igual a volume sobre tempo. É muito fácil isso aqui. Decorem isso. Então aqui vamos ao primeiro probleminha, para a gente entender quando a gente vai usar a fórmula. Muita gente tem dúvida porque confunde, na hora de resolver o problema, confunde com a resolução daquela de concentração do Rockley e quer usar a regra de 3. Você tem que identificar na hora que você lê a questão se você vai usar a fórmula do gotejamento ou se você vai resolver através da regra de 3 para achar a concentração. Então, quando o problema ele te der alguns valores e algumas informações, você já vai ficar de olho porque você vai matar já a questão sabendo que é para usar a fórmula. Então vamos a esse exemplo aqui. Devo infundir num paciente 1.200 ml de soro glicosado em 8 horas. Então toda vez que ele falar em infundir uma quantidade de medicamento em um determinado período de tempo, você já vai saber que ali é para ser usada a fórmula do gotejamento. Aí, quando o problema falar em gotas por minuto, você também já sabe que é para usar a fórmula. Então, nesse caso aqui, ele falou em gotas por minuto. Então, eu vou usar a fórmula do gotas por minuto, que é gota por minuto igual a volume sobre tempo vezes 3. Se fosse microgotas, ia ser só microgotas por minuto é igual a volume sobre tempo, sem o 3. Tá, então aqui, como eu vou resolver isso? Eu tenho a fórmula e é só eu jogar os valores que o problema me dá na fórmula. Então aqui eu tenho o volume, que é 1.200 ml. Esse volume eu vou jogar na fórmula. E eu tenho o tempo, 8 horas, que eu vou jogar na fórmula. Então eu deixei aqui escondidinho. Eu vou apagar para a gente ver. Então vai ficar assim. X, né, que é o número de gotas por minuto, é igual ao volume, sempre em ml, o tempo sempre em hora, vezes 3. Então, isso aqui vai ficar jogando os valores na fórmula. O volume é 1.200 sobre 8, que é o tempo, vezes 3. Fazendo essa multiplicação,
vai dar 1.200 sobre 24 e isso vai dar 50 gotas por minuto. O que quer dizer isso? Quando eu instalar o soro no paciente, eu vou lá naquela válvula que eu regulo a velocidade e ali com um cronômetro eu vou cronometrar mais ou menos 50 gotas caindo a cada minuto, para que esse soro seja feito, essa quantidade aqui, nas 8 horas. Porque se eu deixar correr muito lento, quando der 8 horas ainda vai ter muito soro para correr. Então não vai ter sido alcançado o horário que o médico prescreveu. E se tiver muito rápido, quando bater 6 horas já acabou o soro. Então para isso que serve esse cálculo. Tá? Então se eu achei que é 50 gotas por minuto, eu instalo o soro, eu vou lá com um cronômetro e regulo ali a velocidade das gotas para ela ficar numa velocidade mais próxima possível de 50 gotas a cada 1 minuto. Então a resposta está aí, 50 gotas por minuto. Isso aqui é muito fácil, gente. É só vocês saberem a fórmula e não confundir quando é gota e quando é microgotas. E jogar os valores na fórmula. Olha o segundo exercício aqui. Quantas microgotas deverão correr em 1 minuto para administrar 300 ml de soro fisiológico em 4 horas? Então veja que o problema é ele te dá um volume para ser administrado em um determinado período de tempo. E ele fala em microgotas. Então aqui a gente já sabe que a gente tem que usar a fórmula. E qual é a fórmula das microgotas? Ela vai ser igual ao quê? A volume, sempre em ml, está em ml, sobre tempo. Volume sobre tempo. Aqui não tem vezes 3. Tá? Lembra que é microgotas. Então o volume é de quanto? De 300. E o tempo? 4 horas. Então jogando na fórmula fica 300 dividido por 4. E isso aí vai dar 75 o quê? Microgotas por minuto. Viu como é que é fácil? Não tem mistério nenhum, gente. Muito tranquilo. E aqui tem alguns exemplos para a gente praticar. E é sempre bom lembrar daquela tabelinha, tá? E que uma gota, ela sempre vai corresponder a 3 microgotas. Então, caso você esqueça da fórmula, você pode usar essa relação aqui. Se você achar o número de gotas, é só você multiplicar por 3 que você acha o número de microgotas. Se você achou o número de microgotas, você divide por 3 e acha o número de gotas. Tá? Mas é mais fácil vocês memorizarem as fórmulas. E aqui ó, tem alguns exercícios para vocês resolverem. Tá? Então, aqui essa parte é para vocês se divertirem. Dá uma pausa no vídeo e resolva o problema. Depois eu vou mandar um arquivo com esses exercícios aqui para ficar lá no chat, né, para vocês poderem resolver. Na próxima semana eu faço a correção como eu tenho feito. E aqui para a gente lembrar, aquela tabelinha. Essa tabelinha aqui ó, é muito importante, gente, é muito importante mesmo. Vocês têm que gravar, decorar isso aqui para a vida. Tá? Decorem. E nos problemas de conversão, nos problemas de cálculo de gotejamento, vocês vão utilizar ó, principalmente esses valores aqui, porque os problemas eles podem trazer essas informações diferentes. O tempo pode vir em minutos, o volume pode vir em litros, e aí você vai converter usando esse valor aqui. E como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu apagar aqui. É só fazer assim, ó. O valor que você decorou da tabela, você coloca lá, como a primeira linha da regra de 3. E aí qualquer outro valor que o problema te der, você só joga aqui embaixo. Eu quero saber, vamos supor aí, eu quero saber quantas horas são, sei lá, 200 minutos. É só eu jogar aqui e multiplicar cruzado. Se eu quiser saber quantas horas são 25 minutos, é só eu jogar aqui embaixo e multiplicar cruzado, baseado nesse primeiro valor aqui.
Então a partir desse valor eu calculo qualquer conversão de hora para minuto, de minuto para hora. É só eu jogar o valor embaixo. Tá? Eu posso colocar 12 horas. Quantos minutos são 12 horas? Eu coloco o 12 aqui embaixo e o X aqui. E é só multiplicar cruzado. Mesma coisa com o litro. Você vai saber ali, ó. Deixa eu separar aqui. Você sabe que 1 litro corresponde a 1000 ml. A partir daqui eu encontro qualquer valor. Se eu quero saber quantos litros correspondem aí, vamos botar aí 3 litros. Eu quero achar quantos ml tem, eu coloco X. Se eu quero achar de uma outra maneira, por exemplo, eu quero achar quantos litros correspondem a 2.750 ml. Eu acho quantos litros são. Então é só eu jogar o valor aqui embaixo e multiplicar cruzado, sempre baseado na primeira linha, que é aquele valor da tabela. Isso aqui, ó, que é o importante. Eu tendo isso aqui, eu converto qualquer valor. Então esse macete aí, vocês gravem isso, que isso aí facilita muito na hora de resolver as questões. Então aqui vamos fazer um exercício para a gente finalizar nossa aula e colocar em prática o que a gente aprendeu. Então vamos lá. Prescrição médica. 1 litro de soro fisiológico para correr em 360 minutos. Então eu tenho uma quantidade, um volume, que é para correr em determinado período de tempo. Eu já penso, opa, aqui é para usar a fórmula. Então vamos à pergunta. Quantas gotas por minuto são necessárias para cumprir a prescrição? Então aqui, ó, eu tenho que saber a minha fórmula. Eu tenho que decorar. Então aqui eu tenho a minha fórmula. Volume sobre tempo vezes 3. Gota por minuto é igual a volume sobre tempo vezes 3. E aqui no problema eu tenho os valores, ó. Só que aqui tem um probleminha. Para eu jogar na fórmula, o volume ele tem que estar em ml, mas ele me deu em litro. E o tempo tem que estar em hora. E aí o que eu vou fazer? Vou usar os valores da tabelinha para converter essas grandezas aí que o problema me deu. Então aqui no caso do litro, eu não vou nem precisar fazer conta. Por quê? Eu já sei que 1 litro corresponde a 1000 ml. Então eu já tenho aqui, ó, o valor em ml do volume que eu vou poder jogar aqui na fórmula. E agora eu vou ter que achar o valor em horas para poder jogar. Então eu vou ter que converter. Então eu já sei que 1 hora corresponde a 60 minutos. Agora eu tenho que achar quantos são 360 minutos. Então, fazendo a regra de 3, eu vou achar que 360 minutos vão corresponder a 6 horas. Então agora eu posso jogar esse valor na fórmula. Então vamos jogar os dois valores na fórmula e vamos resolver. Então jogando os valores na fórmula eu vou chegar a isso aqui, ó. Gota por minuto é igual a 1000 ml sobre 6 horas vezes 3. E aí eu resolvo essa continha. Então resolvendo essa conta vai dar 1000 sobre 18 e isso vai dar 55,5. Quando acontecer de dar valor quebrado, isso aqui daria 55,5 gotas. Mas tem como você calcular meia gota? Não tem. Então aí a gente arredonda. Quando der aqui nessa casa decimal de 5 para cima, 5, 6, 7, 8, a gente arredonda. Então aqui a gente vai arredondar para 56 gotas por minuto. Tá? Então essa é a resposta. Então a gente arredonda para 56 gotas por minuto. Tá bom? Então pessoal, volta lá naquela tela com os exercícios e pratiquem. Tá? Que na semana que vem eu envio a correção. Até lá, um abraço.